A transformação do alimento. A comida que ingerimos se transforma no nosso próprio corpo. Isso ocorre porque ela sofre uma série de transformações físicas e químicas depois que colocamos na boca. Vamos dar uma olhadinha aqui no que tem aqui. Ó, glândulas salivares produzem a saliva que atua no início da digestão. Ó, faringe, esôfago, o alimentinho, ó, indo para o estômago. O suco gástrico ajuda na transformação do alimento. O alimento chega ao intestino delgado. O fígado produz a bile. Eu não tenho a vesícula. O pâncreas produz o suco pancreático. O intestino delgado. Dá para aumentar. Aqui tá mostrando o processo da digestão, tá, gente? Até chegar à reta final, que é no intestino grosso, para ser transformado nas fezes, ok? E ser eliminado, tá? Em todo esse processo, cada etapa que o alimento passa, ele vai sendo retirado dele o máximo de nutrientes possível. Ainda que, ó, nesse aqui que é grandão, intestino delgado, ele ainda vai retirando um pouco mais de nutrientes e de água que aquele alimento ainda tem. Depois disso tudo, ele vem para o intestino grosso, onde vai formando as fezes até ser eliminado, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar esse esquema aqui. Então, ficou assim: glândulas salivares, boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, pâncreas. Aqui nós temos os dois intestinos. O maior é o delgado, esse outro, o último, é o intestino grosso. Aqui nós temos o ânus, que é a reta final, né? É o orifício por onde saem as fezes. Quero que vocês marquem aqui e escrevam reto, porque aqui é o reto, ok? Nessa parte aqui, meus amores, ó, dos dentes, a gente não precisa escrever dente canino, dentes molares, só bota o nome deles mesmo, tá? Caninos, molares, pré-molares, incisivos, ok? Para não ficar algo muito extenso. E temos também a língua, que também faz parte, tá bom? A boca é o início de um longo tubo que temos no nosso corpo. Esse tubo acaba no ânus, onde saem as fezes, que são os restos dos alimentos que não conseguimos digerir. Esse tubo interno por onde passam os alimentos é chamado tubo digestório. Na boca, o alimento é triturado e rasgado pelos dentes, além de ser misturado com a saliva. Eu quero que vocês grifem isso. E eu quero que vocês... Não era isso que eu queria. Eu quero que vocês só grifem aqui, ó. A boca é o início, tá? Só grifa isso. A boca é o início. Que, na verdade, a digestão começa na boca. Por isso que ela é o início, tá? A dentição humana é típica de um animal onívoro, com dentes próprios para cortar. Vamos grifar isso aqui, ó. Para cortar os incisivos, para perfurar os caninos e para triturar os pré-molares e os molares. Essa aí é a utilização dos dentes, tá? Após a boca, há uma região que também é parte do caminho do ar. Chama-se faringe. Quando engolimos, interrompemos a passagem do ar e o alimento passa rapidamente pela faringe até o esôfago. Muitas vezes também engolimos ar com alimento, que provoca arroto, que é a saída desse ar. O esôfago é uma parte razoavelmente reta do tubo digestório. Por meio de ondas de contração nesse órgão, o alimento é empurrado em direção ao interior do corpo. O tubo digestório não continua reto por muito tempo. Ele logo forma uma região alargada no meio do corpo, onde a comida pode se acumular durante certo tempo. Essa região é chamada estômago. Depois do estômago, esse tubo,
que está apenas no começo, se dobra várias vezes, formando os intestinos. Há 2 intestinos, o delgado, que é a maior parte dele, e o grosso. Ao final de todo esse trajeto, os alimentos que não são ingeridos são eliminados pelo ânus em forma de fezes. Eu quero que vocês grifem isso. Ao final desse trajeto, os alimentos que não digerimos são eliminados pelo ânus na forma de fezes. Outros componentes do nosso corpo estão localizados próximo ao tubo digestório e atuam na transformação desses alimentos. Entre eles estão o fígado e o pâncreas. Todos esses componentes do tubo digestório têm grande importância no processo de digestão, desempenhando cada uma função específica, como veremos a seguir. Durante o trajeto, o alimento é quebrado em partes cada vez menores, de forma que possam ser absorvidas pelo corpo. Algumas dessas quebras são mecânicas, como quando mastigamos o alimento. Outras quebras são químicas. Nesse caso, substâncias são lançadas no alimento, provocando a transformação química que os quebram. Vamos grifar isso aqui também, ó. Aqui, ó. Nesses casos, são lançados no alimento, provocando transformações químicas que os quebram. Ok. Isso ocorre na boca, no estômago e no intestino. Grifa isso também. Isso ocorre na boca, no estômago e no intestino delgado. Substâncias que digerem ou que facilitam a digestão são produzidas pelo estômago e pelo intestino delgado, mas também por estruturas que estão próximas ao tubo digestório. Glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. O fígado, as glândulas salivares, nós vimos que ela produz a saliva, né? A saliva ela vai molhar, vai umidificar o alimento para que junto com os dentes vá mastigando e transformando aquele alimento no bolo alimentar. O fígado produz a bile, tá? A bile é um ácido que é lançado no estômago para poder dissolver mais ainda esse alimento e assim sucessivamente. E o pâncreas, o suco pancreático. A absorção dos nutrientes dos alimentos ocorre no intestino delgado. Como ele é bem comprido, vamos grifar isso aqui, ó. A absorção dos alimentos ocorre no intestino delgado. Como ele é bem comprido, uma boa quantidade de nutrientes é absorvida enquanto o alimento percorre o seu interior. Tá aqui, ó, rachando a cuca. O intestino delgado é a parte mais longa do tubo digestório. Você sabe qual é o tamanho desse órgão? Faça uma pesquisa para descobrir. Tá aqui, ó. Nós temos o estômago, tem todo esse intestino para chegar no grosso. Tá aqui, ó. O intestino delgado, ele tem cerca de 6 metros de comprimento. Essa tripa toda dentro da nossa barriga, tá? Então, vocês vão escrever assim, ó. Cerca de 6 metros de comprimento. No intestino grosso, ocorre a absorção de água e a formação das fezes. Pode grifar isso aqui também, tá? Aqui. Quando a água demais é absorvida, as fezes ficam duras e podem sair com dificuldade. Perdão, gente. Quando a água demais é absorvida, quando o intestino absorve demais a água, as fezes ficam duras, podendo sair com dificuldade. Trata-se da constipação, por isso é importante beber bastante água, mas também comer frutas e legumes. Além disso, é necessário respeitar a vontade de ir ao banheiro sempre que possível. A gente não deve prender, né? Se você sente vontade de ir ao banheiro, você vai. Não prende porque isso vai ressecando as fezes. Também pode acontecer o contrário. Na diarreia, pouca água é absorvida e as fezes ficam líquidas. Isso pode acontecer por causa de infecções ou de consumo de alimentos contaminados. Como muita água deixa de ser absorvida, o corpo pode ficar desidratado, o que é muito grave. Uma desidratação intensa pode levar à morte em questão de horas. Por isso, tome líquidos e procure o médico em caso de diarreia intensa. A organização do sistema digestório. O sistema digestório é um conjunto de órgãos especializados na digestão. Podem grifar isso aí, por favor. Ele é formado pelos órgãos que compõem o tubo digestório, né? Que a gente viu desde lá de cima. Boca, língua, esôfago, faringe, pâncreas, fígado, estômago, intestinos, reto, tá? O corpo dos seres vivos é muito organizado. Ele é formado por vários sistemas, cada um voltado para uma função, como o sistema digestório.
Porém, nenhum deles funciona sozinho. Eles são todos interligados. O conjunto de sistema forma o organismo. Em outras versões, vem explicando de uma forma mais detalhada, tipo assim, olha, nós somos formados de células, então o grupinho de células formam os tecidos, né? O conjunto dos tecidos formam um órgão, o conjunto dos órgãos formam um sistema e o conjunto dos sistemas forma o organismo. Por quê? Nós estamos vendo aqui o sistema digestório, mas nós temos o sistema respiratório, nós temos o sistema cardiovascular, nós temos o sistema nervoso, nós temos o sistema endócrino e sejamos felizes. Vamos lá, cada sistema é formado por órgãos que, por sua vez, são formados por célula. A célula é a unidade básica do ser vivo. Nela ocorrem as reações químicas necessárias à vida. O corpo humano é formado por trilhões de células. Então, aqui tá o que a tia falou, tá vendo? Olha, a célula, aqui eles só pularam os tecidos, tá? Então, o conjuntinho de células vai formar os tecidos, e o conjuntinho de tecidos formam os órgãos, os conjuntos dos órgãos, tipo que a gente está vendo ali, esôfago, estômago, pâncreas, intestino, né? O conjunto, o grupinho desses órgãos formam um sistema. E todos os sistemas juntos formam o nosso organismo. Próxima página. Josué de Castro foi um médico brasileiro, nascido em Recife, capital de Pernambuco. Em 1929, formou-se em medicina no Rio de Janeiro e em seguida voltou para sua cidade natal. Lá prosseguiu seus estudos, focando nos problemas do corpo relacionados à má alimentação. Após pesquisar os hábitos alimentares dos trabalhadores, começou a relacionar o problema da fome a condições sociais, em vez de associá-lo a fenômenos naturais. Seu interesse desviou-se então para as causas de má alimentação e o levou a pesquisar a fome em escala global, tornando-se mundialmente conhecido por seu trabalho. Em 1951, tornou-se presidente da FAO, Food and Agriculture Organization, instituição voltada para o combate à insegurança alimentar em diversos países. Agora aqui, ó, na quarta questão, associe cada órgão ao papel que desempenha na digestão. Vamos lá, a língua, essa primeira aqui é a língua. Vocês acham que qual é a função dela aqui? Mistura alimento, saliva e deglutição. Isso aí, então vocês vão ligar a língua até a frase. Mistura de alimento com saliva e deglutição. Agora aqui nós temos embaixo o estômago. Qual é a função dele? Armazenamento temporário e digestão de alimentos. Isso aí, muito bem. É só ligar o estômago à frase armazenamento temporário e digestão de alimentos. Agora, nós temos embaixo do estômago o intestino delgado. E aí? Absorção dos nutrientes dos alimentos. Isso aí, então nós vamos ligar o intestino delgado à frase absorção dos nutrientes dos alimentos. E por último, nós temos o intestino grosso. O que sobrou? Absorção de água e formação das fezes. Isso aí, absorção de água e formação das fezes. Nessa página, meus amores, vocês podem colocar a autocorreção, tá? Aí bota a página 176 e 177. Encontre no diagrama o nome de 5 componentes do sistema digestório. Vamos lá. Vai vendo o que vocês estão achando aí. Sim. E aí, gente, qual foi o nome que vocês acharam aí? Estômago. Estômago. Falta 4. Intestino. Esôfago. Isso, Daniel. Esôfago. Falta 2. Faringe. Falta 1. Língua. Isso, muito bem. Língua. Então tá aqui, ó. Estômago, esôfago, intestino, faringe e língua.
Leia o texto a seguir. O Brasil descarta por ano quase 37 milhões de toneladas de lixo orgânico, basicamente restos de alimento. É quase 50% de todo o lixo recolhido no país. Por ano, cada brasileiro manda para o lixo mais de 41 quilos de comida. Em uma família com 3 moradores, esse volume chega perto dos 130 quilos. Na letra A está perguntando aqui, o texto está falando sobre qual problema? O que vocês acham? Que está falando sobre qual problema? Não entendi, Idri. Excesso de lixo. Quase isso. Tá, mas o que está sendo jogado fora? O lixo orgânico. Sim, quase isso. Vamos lá. Mas aí, além disso, eles entraram numa outra coisa. Que lixo orgânico é esse que eles estão? Isso, comida. Aí está se falando ali na grande quantidade de comida que está sendo jogada fora. Então, ele está falando basicamente sobre o quê? O que as pessoas estão fazendo? Jogando comida fora? Isso, aí como que a gente dá o nome disso, de jogar comida fora? Desperdício. Isso aí, desperdício. Então, o texto está falando basicamente de desperdício de alimentos, né? E por que vocês acham que esse desperdício acontece? Por que as pessoas jogam a comida no lixo? Porque fica cheio e não quer comer mais. Isso, então significa que as pessoas estão fazendo o quê? Botando comida demais, né? Sim. Aí já entra nessa aqui, ó, na forma de reduzir esse problema. As pessoas colocam comida demais, compram coisas muito exageradas, e aí o que acontece? Acontece esse desperdício. Aí foi o que a Andressa falou. Acaba deixando comida na geladeira, você acaba esquecendo daquela comida e a comida estraga. Algumas pessoas dão para os animaizinhos, para o cachorrinho. Eu já tive vizinhos que botavam o resto de comida num potinho e botava na frente de casa para cachorro de rua comer, os gatinhos. Tem pessoas que juntam. Isso é da cachorro. Então, tem pessoas que juntam também restos de comida e levam para quem tem porquinhos, né? Porque os porquinhos também comem restinho de comida. Mas o importante é a gente ter a conscientização, gente, de que nós não estamos em época de desperdício, tanto financeiramente, tanto em forma de pensar naqueles outros que não têm. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer, largou comida, seus irmãozinhos estão tudo passando fome. Quer dizer, não são meus irmãos de sangue, mas são as pessoas que vivem no nosso planeta. Muitas pessoas hoje levantaram, não tinham o que comer, não tinham nenhuma água para beber. Né? Se você parar para pensar em pessoas que estão no Nordeste, pessoas que moram na África. Então, a gente já passou dessa fase de desperdiçar comida, desperdiçar água, desperdiçar energia. Nós temos que ter a consciência de que a situação pode mudar, né? Então, economizar, se você tem o hábito de deixar comida, bote uma quantidade menor, é melhor você repetir do que você jogar fora, né? Teve uma vez que aconteceu aqui em casa, por 2 vezes, um dos habitantes da casa botou comida, encheu o prato e não comeu. Aí falou assim, vou botar na geladeira porque na janta eu como. Na primeira vez eu fiquei com pena, falei, nossa, uma comida que mexeu, né? Botar na geladeira para esquentar depois e a pessoa comer. Eu tive que descartar, porque até então eu não tinha o doguinho, né? E a gente também não gosta muito de dar comida pro cachorro, porque não é muito legal. Aí o que eu fiz? Só que da outra vez eu não. Aí isso se repetiu. O que eu fiz? Eu guardei a comida. Na janta, eu esquentei a comida no micro-ondas e coloquei para a pessoa comer. A pessoa acabou que não comeu tudo, porque pensa, uma comida que você botou no prato no almoço. Aí você mexeu na comida, você botou na geladeira. Aquela comida vai pro micro-ondas, você já não olha para aquela comida do mesmo jeito.
Então, a gente tem que aprender a economizar, a racionar, porque hoje, de repente, a sua despensa tá cheia de comida, sua geladeira tá cheia de carne, você tá cheio de biscoitinho, mas, de repente, as coisas podem mudar. E a gente tem que pensar naqueles outros que não tem nada. Então, quer comer, coma, mas põe a quantidade que você quer, né? Yasmin, ela não come muito, então eu boto pouca comida para que não jogue fora. É melhor que ela coma só aquele pouquinho do que eu botar muita comida e depois ter que ir pro lixo ou ter que ir pro cachorrinho. Hoje a gente tem um cachorrinho que a gente pode dar, né, para ele. Mas quantas pessoas passam fome no mundo? Então aqui, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje. Um beijo e até amanhã.